Conheces o Parlamento Europeu? Não, não, Sabes quantos deputados tem o Parlamento Europeu? não. Quantos deputados da Madeira no Parlamento Europeu? Também não. Não tens interesse no Parlamento na Europa? Não. Porquê? Não sei, não é do meu interesse. Sabe qual é o papel do Parlamento Europeu? Sim, rege todos os países membros da União Europeia. E faz ideia de quantos deputados tem no Parlamento Europeu? De momento, deputados, número de deputados, não sei. Sei que são umas dezenas. Umas centenas. 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 É umas 27 dezenas. países, por isso deve ter uns 3.000 e tal. Talvez, Quê? conto na ideia que seja mais ou menos isso. Eu vou falar, mas não percebo nada dessas coisas. Faz ideia de quantos deputados tem o Parlamento Europeu? Tem muitos. Devia ter metade e fazer as coisas mais bem feitas. E onde é que fica o Parlamento Europeu? Em Bruxelas. De facto, perceber o funcionamento das instituições europeias, as suas funções e a forma como elas estão interligadas entre si, não é toda uma tarefa muito fácil. No que toca ao Parlamento Europeu, é curioso notar algum desconhecimento e até alguma indiferença em relação à importância desta instituição. Recorde-se que o Parlamento Europeu até é conhecido como a voz dos cidadãos. De facto, é o Parlamento Europeu que dá voz aos mais de 500 milhões de europeus que estão distribuídos pelos 28 Estados-membros. E é também o Parlamento Europeu a única instituição europeia que é eleita diretamente pelos cidadãos. Portanto, esse processo ocorre naturalmente através das eleições europeias, como sabe, tem lugar com intervalos de 5 anos. As últimas eleições ocorreram em 2014 e a primeira teve lugar já no final da década de 70, mais precisamente em 1979. E, portanto, através deste processo, desta participação dos cidadãos no ato eleitoral, nós encontramos os deputados que, no fundo, vão dar corpo ao Parlamento Europeu. São 751 deputados no seu todo. Deste grupo, naturalmente, é retirado e é nomeado através de um processo interno de votação como Presidente do Parlamento Europeu e, portanto, exerce o seu cargo durante 2 anos e meio, num cargo que é novamente renovável por igual período. Os restantes 750 eurodeputados são, no fundo, agrupados, se assim quisermos dizer, naquilo que são as 8 grandes famílias europeias ou os 8 grandes grupos políticos europeus. Há ainda um grupo mais restrito, um núcleo mais pequeno, de alguns deputados que, devido às posições, ideologias políticas que assumem, acabam por não encontrar paralelo nas 8 grandes famílias europeias e, portanto, não são aceitos em nenhuma delas e são os chamados os não inscritos. Portanto, estes deputados exercem, no fundo, o seu mandato, foram eleitos para tal, mas estão condicionados na sua ação, uma vez que não estão integrados nessas famílias políticas. Um outro aspecto também interessante relativamente ao Parlamento Europeu tem a ver com o número de deputados por cada Estado-membro. Efetivamente, a representação dos Estados-membros não se faz de forma equitativa. Há países que têm mais deputados do que outros e isso tem uma razão muito simples que explica essa situação. É que está definida uma regra de proporcionalidade em relação à dimensão não geográfica, não económica, não há importância política de cada país, mas a dimensão demográfica, ou seja, os países, os Estados-membros que têm menos população terão uma representação no Parlamento Europeu mais reduzida e os países com mais população têm um maior número de representantes. De qualquer forma, há aqui um princípio fundamental que é sempre respeitado, é que nenhum país, por mais pequeno que seja, não poderá ter menos do que 6 deputados no Parlamento Europeu e, em sentido inverso, os países maiores nunca poderão ter mais do que 96. É o exemplo de Malta, que tendo apenas pouco mais de 400 mil habitantes, faz representar no Parlamento através de 6 eurodeputados e no extremo oposto nós temos a Alemanha que, com os seus 80 milhões de habitantes, vê assegurada a participação máxima, ou seja, 96 eurodeputados. No caso português, os 10 milhões de portugueses, no fundo, conferem a possibilidade de nós nos fazermos representar através de 21 eurodeputados. Resta também dizer que as funções do Parlamento Europeu estão, no fundo, são muito variadas, mas estão, no fundo, alicerçadas em 3 poderes fundamentais.
O primeiro é o poder de supervisão, portanto compete também ao Parlamento Europeu fazer o controle democrático das instituições europeias. É também o Parlamento Europeu responsável pela eleição do próprio Presidente da Comissão Europeia e é também o Parlamento que aprova a Comissão no seu todo. Depois tem um segundo poder muito importante que é o poder orçamental. É no fundo o Parlamento que define o orçamento europeu juntamente com o Conselho e que aprova também o quadro financeiro plurianual que tem uma duração de 7 anos. E, por último, seguramente não menos importante, o Parlamento Europeu tem também o poder legislativo. Significa que o Parlamento acompanha o programa de trabalhos da Comissão Europeia, convida a Comissão a apresentar as propostas e, numa fase posterior, irá aprovar ou não essa proposta de legislação juntamente com o Conselho. Portanto, como se depreende daquilo que foi dito aqui, estas instituições acabam por estar todas interligadas e, portanto, falar de Parlamento Europeu implica forçosamente falarmos também de pelo menos 3 outras instituições de referência, o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia e, por último, seguramente não menos importante, a Comissão Europeia, que é, no fundo, o órgão executivo da União Europeia, o órgão responsável pela gestão diária da União, é também a Comissão Europeia a guardiã dos tratados e depois tem uma tarefa extremamente importante que é garantir o cumprimento da legislação pelos 28 Estados-membros. Não fazia ideia, olha, estou sempre aprendendo.